Hoje faz um mês que meu pai saiu desse plano terreno. Um mês já. E eu confesso que eu tô sentindo que tá passando muito rápido. Mas hoje eu decidi falar dos meus sentimentos referente ao luto para ajudar você que está passando por isso a entender os seus sentimentos. Veja bem, nesse um mês eu percebi que o luto é um processo muito confuso. Tem hora que eu choro, mas tem momentos que eu me sinto muito tranquila, como se nada tivesse acontecido. É como uma onda. Você tá lá na praia, aí a água vem de uma vez. Aí te derruba, você até se machuca, só que depois ela recua. Aí quando você respira, começa a levantar, lá vem a onda de novo e te derruba mais uma vez. Como você está acontecendo assim? Esse derrubar, às vezes, vem de forma sutil, quando alguém te pergunta, como que você tá? Você tá bem? Eu fiquei sabendo do que aconteceu, né? Como que você tá lidando com isso? Pronto. É o suficiente para o peito apertar, para as lágrimas descerem. Às vezes é uma foto, é um vídeo que ali você está mexendo na galeria do celular e as lembranças vêm com força. Eu percebi que o luto ele é cíclico. Ele vem e vai o tempo inteiro. Tem dias que você está bem, tem dias que você está ruim. Tem dias ruins. Na psicologia fala muito sobre as etapas do luto: negação, raiva, aceitação, depressão. Sim, tem essas etapas, mas não é uma sequência certinha, né? Na verdade, vivemos várias dessas etapas ao mesmo tempo: negação, raiva, depressão, aceitação. Por exemplo, tem dia que eu aceito, mas tem dia que eu tô morrendo de raiva pelo que aconteceu, tem dia que eu tô mega triste, tem dia que eu tô bem, sabe? Tem dias que eu levanto para preparar um café achando que o meu pai vai chegar naquele horário, porque é o horário que geralmente ele vinha tomar café. Aí quando eu tô ali passando café, eu lembro do que aconteceu, aí meu coração demora a assimilar que eu não vou ver mais ele, que ele não vai chegar mais aqui. E aí vem sentimento de culpa também, né? Eu deveria ter dado mais atenção, eu devia ter levado os meus filhos para vê-lo mais, eu deveria ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, eu deveria ter feito isso. E aí eu lembro que a gente dá o nosso melhor, né? De acordo com os conhecimentos que a gente tem, com as experiências que a gente viveu, era o que a gente pôde dar naquele momento, foi o nosso melhor. Por exemplo, como nós participamos ali do sofrimento dele, nós ficamos ao lado dele trazendo um conforto, um aconchego, dando banho, fazendo curativo, né, ali no hospital, cuidando dele. É claro que teve dias, sim, que eu ou a minha irmã estávamos muito cansadas. Ser cuidador é muito difícil também. Só que o mais difícil também estava sendo para ele, né? E aí eu entendo, sim, que mesmo nos dias cansado, os dias que eu estava cansada, eu dei o meu melhor. Mesmo naquele dia que estava pesado para mim, eu dei o meu possível, né? E eu não me, eu, se fosse para viver com ele novamente aquela experiência, eu viveria, porque tem pessoas que não conseguem nem dizer um último eu te amo, não conseguem nem dar um último abraço, não conseguem nem pedir perdão. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tive de ter cuidado dele, né? De estar com ele, mesmo que tenha sido doloroso, mesmo que tenha sido cansativo. Eu passei por uma experiência muito parecida com essa confusão do luto quando eu criei ou quando eu perdi a minha avó materna. Nossa, eu chorei muito e questionava a Deus numa noite. Por que que o Senhor levou a minha avó com tanta pessoa ruim nesse mundo, e o Senhor levando uma pessoa tão boa quanto a minha avó? E eu dormi chorando. Naquela noite, eu tive dois sonhos. No primeiro sonho, minha avó estava no leito de hospital, usando fraldas e chorando ali porque as filhas estavam discutindo, porque eu não vou cuidar, porque eu já cuidei, eu já estou cansada, eu já cuidei demais, e elas estavam discutindo quem iria cuidar da minha avó. Minha avó ferida, e eu vendo aquela cena de fora, eu entendi a dor dela naquele momento. Ela precisando de muitos cuidados, se sentindo debilitada, se sentindo fraca, e culpada por estar dando trabalho para os outros. Ela não passou por essa experiência, foi o sonho que Deus me deu. Depois eu tive, na mesma noite, uma outra visão. Foi a minha avó vestida com um vestido branco, lindo de renda, com o cabelo solto, grande, e ela dançando em um campo verde, toda sorridente, livre de dor, livre de sofrimento. Ela sorria enquanto dançava, e ela dizia: sabe aquela dor que eu tinha na minha perna? Aí ela batia a perna no chão e falava: aquela dor sumiu. E ela saía rindo e dançando, rodapiando. E aí eu acordei com aquilo e falei: o que foi isso? Fez muito sentido.
quando pedimos para Deus não levar alguém ou questionamos por que que Deus está levando alguém, nós, na maioria das vezes, não estamos pedindo pela pessoa, mas por nós. Não é só porque amamos muito aquela pessoa, mas porque queremos evitar passar pela dor da perda, passar pelo luto, passar pela saudade, passar pelo sofrimento de não ter mais aquela pessoa na nossa vida. Então foi isso que eu senti também com o meu pai. É claro que eu queria que ele estivesse aqui, passando agora o Natal com a gente, comemorando o aniversário dele em janeiro, porque ele sempre idealizou, né? Planejou tanto esse aniversário dele agora em 2026. Mas sei que a situação que ele se encontrava, se ele estivesse aqui, ele estaria em sofrimento. Então, por mais doloroso que seja para a gente perder uma pessoa querida e lutar com essa dor aqui dentro, a gente precisa reconhecer que essa pessoa descansou, né? Então, o luto, essa experiência de luto, a gente começa a olhar o mundo, a vida e as pessoas que nos rodeiam de uma forma diferente. Porque o luto, ele nos lembra que o nosso tempo é curto, nosso tempo é precioso demais. Então, a gente precisa buscar mais presença, presença numa conversa, largar ali o celular enquanto a pessoa está conversando com a gente, olhar mais nos olhos, estar presente mais ali no abraço, sentir o abraço, estar presente aonde está o nosso corpo naquele momento. Se você está brincando com o filho, esteja presente. Se você está conversando com seus pais, esteja presente. Se você está conversando com o seu cônjuge, esteja presente. Não esteja em um lugar com a mente em outro lugar. Porque quando a gente está em um lugar com a mente em outro lugar, a gente não está em lugar nenhum. Então, se você sente raiva, se você sente culpa, se você sente tristeza, ou se você acha que você não está sentindo nada e isso está também confuso para você, mediante ao luto, tudo isso faz parte do processo. O luto é esse processo. O luto não é uma fraqueza, é um processo natural. A saudade nunca vai deixar de existir. A saudade, ela sufoca, ela dói, ela causa náuseas. Às vezes, quando eu penso, eu sinto assim um vazio, um buraco no estômago, sabe? Mas com o tempo, isso vai se transformando em gratidão. Essa dor vai se transformando em gratidão pelas histórias, pelas memórias, pelo tempo que passamos juntos, pelos aprendizados e pelas pessoas que ainda estão ao nosso lado, que também precisam da nossa atenção. Então, se você está passando por esse período, permita-se chorar, permita-se sentir. Se for de buscar ajuda, conversar com Deus, compartilhar com alguém de confiança, fale, jogue isso para fora, jogue os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas emoções, não guarde só para você, tá? Porque com o tempo, sim, essa dor ela vai ficar mais leve. Eu tenho essa esperança que o que vai ficar no fim disso tudo é o amor que demos e que recebemos, né? Então, obrigado por você ter ficado até aqui. Se você está vivendo tudo isso, sinto muito. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, fique por aqui, porque mais para frente eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esses sentimentos, o que eu estou percebendo, e aí eu vou trazendo aqui para te ajudar também a se entender melhor e saber que você não é a única pessoa que está passando por isso, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima.